Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de trazer uma reflexão. Muitas pessoas me perguntam, pastor, as pessoas, os crentes, né, podem ficar endemoniados? É um assunto bem polêmico, né? Por exemplo, se a gente analisar a vida de Judas, Judas ele andou com Jesus, é, ele viveu com Jesus, recebeu os mesmos ensinamentos que os outros discípulos e, e se perdeu, né? Morreu sem salvação. Ah, mas por que morreu sem salvação? Porque a pessoa que se suicida, né, que atenta contra a própria vida, essa pessoa não tem salvação. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Ou seja, se entrou em Judas é porque estava fora e depois entrou. Satanás entrou em Judas, né? Ou seja, ele ficou endemoniado para tomar uma decisão daquela. Mas ele não estribuchou, ele não babou, não ficou de joelho diante de Jesus. É, não foi propriamente uma possessão, foi uma influência na mente muito forte, né? Então, ou seja, Satanás ele influenciou a vida dele, mas ele tinha a decisão de não fazer o que ele fez, de vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele tinha a decisão de não querer aquilo, mas ele decidiu que iria fazê-lo. Então, meu irmão, é, nesse caso não houve possessão. Então, nem sempre Satanás ele age na vida de uma pessoa através de uma possessão. Mas se a Bíblia diz que Satanás entrou dentro de Judas, entrou em Judas, é porque ele estava vazio, porque não pode ter no mesmo espaço o Espírito Santo e o diabo, né? Então, é, não pode haver dois seres no mesmo espaço. Um é bom e um ruim. Não tem como. Então, antes disso, houve um afastamento do Espírito Santo, ok? Por que, que o Espírito Santo ele se afasta de uma pessoa? Ele se afasta porque a pessoa está fazendo algo muito errado, ele não concorda, ele tenta convencer a pessoa, mas a pessoa ela não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. E aí o que acontece? O Espírito Santo ele se entristece primeiramente e depois se afasta. Ok? Então, Satanás ele vem e entra e ocupa o espaço que está vazio. É assim que funciona. O crente ele pode ficar possesso, aí já é outra pergunta, tá? Já é outra situação, né? Ficar possesso, o cristão ele pode ficar, desde que o Espírito Santo se afaste. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque qualquer atitude nossa pode afastar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode sair de nós, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E a partir do momento que a casa está vazia, não tem ninguém ali, Satanás ele pode entrar e se apropriar dela, entendeu? Por algum motivo. O motivo do entristecimento do Espírito Santo e do afastamento do Espírito Santo já é o motivo para Satanás entrar. Ele já dá autoridade para Satanás entrar, porque o Espírito Santo ele não se afasta por qualquer coisa. Tem que haver uma podridão ali para que ele se afaste. Imagina uma casa, você habitando numa casa no qual as pessoas defecam pela casa, é, urinam pela casa, entra rato, entra barata, entra toda espécie de imundícia dentro da casa. Aquele odor terrível, aquele lugar inapropriado para se habitar. Você habitaria ali?
A primeira coisa que você vai fazer, se você entrar numa casa dessa, você vai varrer tudo, vai lavar, vai perfumar a casa. Bom, agora está pronta para me morar. Então é o que o Espírito Santo ele faz. Muitas vezes ele vem habitar na pessoa, a pessoa ela não está 100%, ela tem áreas da vida dela ainda que precisam ser trabalhadas. Aí o que ele faz? Ele varre, ele ornamenta a casa, deixa aquela casa cheirosinha, né? Ele vai falando com a pessoa vai tomando decisões corretas, a casa vai sendo limpa. Aí o que acontece? Se a pessoa ela decide não querer mais essa vida de uma casa limpa, ornamentada, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, sendo abençoada, se ela não quer mais isso, o Espírito Santo automaticamente ele tem que se afastar, porque ele não pode habitar nessa casa. Seria a mesma coisa da gente habitar numa casa suja. Você vai dormir com cheiro de urina, não tem condições. Você vai dormir com cheiro de bosta, não tem como, entendeu? Não tem como, o Espírito Santo ele não pode habitar aí. E quando ele sai que é o problema, porque a casa estava varrida e ornamentada. Aí vem Satanás com os demônios e habitam ali. E a Bíblia diz que o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, pode um cristão ficar endemoniado? Pode, dependendo do nível, né, das coisas que ele está praticando. Né? Tem pessoas, por exemplo, que elas são viciadas em mentiras. Então, essa pessoa que é viciada em mentira, uma hora ela vai contar uma mentira muito absurda, no qual o Espírito Santo vai se entristecer muito e vai se afastar dela. Então, a qualquer momento, o Espírito Santo ele pode se afastar, pode se entristecer e se afastar. Entendeu? E aí, quando ele se afasta, é o problema. Aí você vai ter um problema. Porque aí, aquele motivo do afastamento já é uma carta branca para Satanás entrar. Entrar na casa e sujar tudo de novo. Aí vem prostituição, aí vem roubo, aí vem mentiras, vem enganação, vem uma série de coisas juntos. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. A primeira vez que ele aceitou Jesus, ele estava de um jeito, entendeu? E aí vem agora os demônios e o estado dele é muito pior do que a primeira vez, ok? Então, muito cuidado com a sua vida, tá? Tem muitas pessoas que são influenciadas pelo diabo. Ser influenciado não é uma possessão. Você está sendo influenciado. Por exemplo, da onde vem aquela vontade de você se prostituir? Da onde vem isso? Às vezes você tem a tua mulher na tua casa, você pode ter relação com ela a qualquer momento que vocês dois consentirem e quiserem, e vocês podem ali se amar. Com amor, né? E aí, de repente, aparece uma pessoa do nada na tua vida e você vai e adultera com ela. Da onde vem isso? Da onde vem esse sentimento? Da onde veio essa vontade? Logicamente que o homem, geralmente, ele tem mais essa força do que a mulher, né? De, às vezes, se sentir tentado. É muito mais do que a mulher. A mulher é mais tranquila. A mulher é um carro a álcool, o homem é carro a gasolina. O homem tem mais explosão, mas pode ser controlado. A Bíblia diz que não vem tentação para o ser humano que ele não possa suportar. Então você pode suportar qualquer tentação. Você pode suportar. Então essa influência de Satanás, usando uma pombagira, ela pode influenciar a vida do cristão, mas não pode dominá-lo, porque não é uma possessão. Entendeu? Então a pessoa é aquilo que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Então esses dardos inflamados, a gente pode receber essa seta a qualquer momento, né? De que forma que eu posso me defender quanto a isso? Eu estou alicerçado na palavra.
Se eu estou alicerçado na palavra, eu estou na unção, eu estou tendo uma vida de oração, é muito mais difícil Satanás ele conseguir nos atingir. Entendeu? É muito mais difícil. Eu tenho que dificultar as coisas para o diabo, eu não posso facilitar. De que forma que eu dificulto? Tendo uma vida de oração, de leitura, de disciplina cristã. Então, se eu tenho essa dieta cristã, que é me alimentar da palavra, né? Beber da água do Espírito Santo, né? Viver em oração. Então, se eu tenho essa dieta espiritual, dificilmente eu vou ser atingido. Entendeu? Então, o que mais acontece na vida do cristão não é possessão, logicamente. A possessão é uma exceção, não é uma regra. Mas você receber esses dardos do maligno, você muitas vezes ser influenciado a fazer alguma coisa, isso acontece corriqueiramente, né? Principalmente na vida das pessoas que não mantêm essa dieta cristã, né? Que é palavra, né? Se alimentar bem da palavra, beber da água do Espírito, né? E viver em oração. Se você não tem esses três quesitos, você fatalmente vai cair uma hora. Uma hora Satanás vai conseguir acertar uma seta em você, né? E aí atrasar todo um processo de Deus para a tua vida, porque quando você peca, né, em pecados mais graves, como adultério, entre outras coisas, roubo, né, atrasa um processo de Deus na tua vida, né, um processo de prosperidade, um processo de crescimento espiritual. Então, você precisa entender que todo pecado ele é um atraso na tua vida, ele te leva para trás, entendeu? Na sua vida cristã. Então você está ali crescendo, 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 aí Satanás consegue acertar um dardo na sua vida, seja ele de prostituição, seja ele de fornicação, masturbação, roubo, até mesmo assassinato. Tem cristão que é fiel e perdeu a cabeça e matou uma pessoa, assim como Moisés fez isso. Entendeu? Tudo isso atrasa o processo de Deus na nossa vida, né? Tudo isso atrapalha a nossa vida cristã. Então, a gente precisa meditar nisso, colocar a nossa fé em ação, para que Deus ele se manifeste na nossa vida. Amém? Fica aqui a minha reflexão, né, para o dia de hoje. Deus abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural em nome de Jesus.